Levante sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, muito obrigado. O Senhor está me dando, mais uma vez, a oportunidade de honrar ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Filho que, sendo Pai, se entregou. O Senhor se fez como filho, para me ensinar a ser filho. Espírito Santo, eu devolvo ao Senhor toda a gratidão do meu coração. Ao Senhor seja a honra, seja a glória, seja o louvor e seja toda a minha adoração. Espírito Santo, eu estou aqui mais uma noite para dizer que eu sou teu e o Senhor é meu. Abre os céus sobre a minha cabeça, quebranta agora o meu coração e leva cativo os meus pensamentos à tua autoridade. Revela hoje a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim e para toda a minha casa. Que a partir de hoje eu possa verdadeiramente ter uma mudança radical no meu destino e na minha identidade. Espírito Santo, me ajuda a ser segundo o teu coração. Me ajuda através da sua palavra para que hoje tudo seja mudado para melhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo mais uma vez. Honre a Jesus com esse aplauso o mais alto que você puder. Aleluia! Obrigado, Jesus. Te honramos, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o nosso aplauso sempre seja para a glória de Deus. Amém? Pode se assentar. Quero estar ministrando o teu coração ainda um pouquinho mais. Nós estamos falando nesses dias, agora no mês de agosto, sobre o poder das palavras. Qual é o poder e a autoridade que a nossa língua tem? Pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. Minha esposa ministrou no domingo passado falando sobre isso. E nós vamos dar continuidade nesse mês de agosto. E eu, na semana, estava montando mensagens, vida de pastor, né? Lê Bíblia, ora, é edificado, Deus pega a gente, sacode a gente, nos ajusta, nos melhora, e aos poucos a gente vai escrevendo algo. Eu tinha montado uma mensagem bem no início da semana, e o Espírito Santo ministrou o meu coração sobre essa mensagem. E eu entendi que essa mensagem era minha, era para mim. Era uma mensagem pessoal, uma mensagem a qual o Espírito Santo estava me ministrando. Mas hoje é um dia especial, no calendário comum nosso, que é o Dia dos Pais. Eu não poderia falar de outra coisa que não fosse o poder das palavras de um pai. Irmãos, as palavras de um pai têm muita autoridade. Têm muito peso, tanto para a bênção quanto para a maldição. E eu passei um pedaço da madrugada de ontem para hoje, e a boa parte do dia de hoje, orando a Deus e escrevendo algumas coisas, riscando, escrevendo no meu celular. Eu uso bastante meu bloco de notas, escrevendo muita coisa, o Espírito Santo falando comigo. Eu falei: Senhor, nos ensina a ser como o Senhor é, porque o Senhor é Pai e o Senhor é bom. Me ensina a ser um pai bom. E não um pai bom pelos filhos, pelas bênçãos, as coisas que os meus filhos me dão, mas eu ser pai por quem o Senhor é. Porque, irmãos, tem uma coisa que nos ensinaram muito errado. Muito, muito errado. E eu já tenho ministrado aos homens do ministério. Quem já caminha conosco há algum tempo já ouviu isso da minha boca. E eu quero repetir hoje para todos os homens e mulheres, porque o poder das palavras aqui eu digo diretamente a um pai. Só que esse poder de palavras está na boca de todo homem e toda mulher. Mas hoje, especificamente,
a autoridade de um pai será exposta aqui hoje. E uma das coisas que foi nos ensinado muito errado é que os nossos filhos nos ensinam a ser pais. Isso é totalmente antibíblico e totalmente errado. Como assim, pastor? Os teus filhos não te ensinaram a ser pai? Os meus filhos me aprimoraram como pai. Mas, biblicamente falando, quem ensina alguém a ser pai é o próprio pai. Sou eu, como pai, que ensino os meus filhos a serem pais. Eles não podem aprender ou ter que aprender a serem pais quando eles tiverem seus filhos. Pastor, calma aí, me explica direito. Eu vou te explicar, calma, até o final você vai entender. Porque são os pais que ensinam os filhos a serem pais, com a vida paternal. Mas o mundo nos ensina que é quando sai a criança do ventre da mãe, quando a gente olha, quando a gente pega no colo, agora eu vou ser pai, agora eu vou aprender a ser pai. Então eu tenho um direito legal de errar por muitos anos, para depois dele mais crescido eu começar a acertar e ter que pedir um monte de perdão, para até quando ele for ser adulto, ele não ter que errar. Parece que a gente tem que correr. Sabe aquela frase errada? Correr atrás do prejuízo. Irmão, quem tem prazer em correr atrás do prejuízo? Só alguém muito tolo e ignorante, que gosta de correr atrás de prejuízo. A Bíblia me ensina que as bênçãos correrão atrás de mim. Eu não vou correr atrás da bênção e muito menos atrás de prejuízo. Então, quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus me instrui que são os pais que ensinam seus filhos a serem novos pais. E nesta paternidade, quando eu pego meus filhos no colo, como eu tenho 3 experiências paternais, então eles me aprimoram. Eu tive o Esdras, primeiro. Hoje já é um homem, uma experiência paternal. Pai de um homem. E ele me aprimora. Está me aprimorando e vai continuar me aprimorando. Se eu tiver 100 anos e ele com seus 87 anos, 77 anos, ele vai continuar me aprimorando como pai, mas é aprimoramento. Veio a Esther. Hoje já é uma moça em formação, 17 anos de idade. É um aprimoramento, primeiro, que ser pai de um homem é uma coisa, ser pai de uma mulher é outra coisa. E depois de mais velho, maduro, achando assim, acho que agora fechou a tampa, 2 tá bom. O Senhor me surpreende, me manda a Eloá. 5 anos de idade agora, irmão. Um homem de 40 e poucos anos de idade, voltar a ser pai de um bebezinho, é um aprimoramento novo ou não é? Sim ou não? Talvez você teve essa experiência, eu tenho essa experiência. Só que não são eles que me ensinam a ser pais, eles me aprimoram. Sou eu, em Deus, na presença do Espírito Santo, que agora, conhecendo a Bíblia, que o meu pai não conhecia, instruo o Esdras a ser pai desde agora, instruo a Esther a ser mãe desde agora e a Eloá a ser mãe com 5 anos de idade. Porque ela olha para mim e ela já está aprendendo como ela deve ser. Qual é o maior problema nosso? É que os nossos pais não nos ensinaram a ser pais. E porque não nos ensinaram, não digo todos aqui, que em nome de Jesus você tem um pai que tenha te ensinado a ser pai quando você era criança. Mas a grande maioria da nossa nação nem pai tem, nem nome no documento. Somos uma nação envergonhada, que 72% da nação não tem o nome do pai por livre e espontânea vontade no seu documento. A porcentagem é um pouco menor quando se diz com o nome no documento, mas muitas vezes não foi por querer, foi forçado. Ou é um pai que não mora na sua casa, ou é um pai que a pessoa nem conhece. Então, irmão, o erro já começa nesse, porque quando uma criança olha e diz assim, quem é meu pai? Teu pai é o fulano de tal. Mas tem mãe que não fala nem quem é o pai. Por medo, por vergonha. Então como que cresce essa criança? Ela cresce sem o conhecimento do que é um pai. Na verdade, o diabo já vem setando, flechando e argumentando tudo quanto é tipo na cabeça de uma criança que ser pai é ser uma coisa ruim. Ser pai é mal. Ser pai é violento, ser pai é abandono, ser pai é, no máximo, pagar uma conta. Mandar um dinheiro na conta bancária. Mas ser pai, irmãos, é representar a pessoa de Deus na terra.
Deus não disse, eu sou mãe. Isso aqui não é machismo. Isso aqui é Bíblia. Deus disse, eu sou teu pai. Porque Deus é pai, irmão. Deus não é mãe. Deus é pai. Porque é a representação da paternidade, da masculinidade e do sacerdócio. Deus é pai. E Ele é um pai que é bom. E Ele é um pai que ensina os seus filhos a serem pais como Ele é. Hoje essa pregação é para despedaçar o jugo do inferno e arrancar de nós todo e qualquer peso do inferno que o diabo colocou contra nós. Porque se eu olho para trás e vejo só os erros do meu pai, eu não tenho vontade de ser pai. Mas quando eu me converti e eu olhei para a palavra de Deus, eu me confrontei com um pai totalmente diferente do meu pai. Eu amo meu pai. Ele tem defeitos? Ele tem, como eu tenho. Mas eu amo. Por quê? Porque eu aprendi pela palavra de Deus e não pelas atitudes que ele tomou. Porque se fosse pelas atitudes dele, eu não o amaria. E talvez você também está nessa mesma berlinda. Porque os pais falavam coisas que não deveria, faziam coisas que não deveria e que não deviam fazer e nos instrui muitas vezes a coisas que muitas vezes a pessoa pergunta, o que teu pai te ensinou? A gente tem que buscar assim lá no fundo, lá bem no fundo. Algo bom para dizer, ele me ensinou isso, isso, e eu acho que isso. Mas se for para ensinar assim, o que teu pai te ensinou de errado? Ah, irmão, não precisa nem pensar. Porque muitas vezes somos instruídos para o erro, instruídos para o que é mal. Então as pessoas dizem, o que teu pai te ensinou? Ele me ensinou o que não fazer. Me ensinou o que eu não deveria fazer. Mas o que o Espírito Santo quer nos instruir essa noite é que nós agora estamos na presença dEle. E por estar na presença dEle, nós temos a oportunidade de ser curado de paternidade errada e ser uma paternidade de bênção e retroceder no tempo, no mundo espiritual, que é atemporal, e curar os nossos filhos para que eles sejam uma bênção. Hoje minha filha falou para mim assim, a Eloá, pai, vai de gravata. Eu não sou muito de usar gravata. Eu falei, você quer que o pai vá de gravata? Você fica bonito. Aí eu estava colocando a roupa, ela gritou, mãe, vem aqui para você ver o pai, olha como que ele está bonito. Ele parece um professor. Nem para a escola ela vai. Irmão. Eu falei, deve ser porque eu estou ensinando muita coisa para ela. Eu falei para ela, hoje eu vou de gravata só para te honrar. E vou com a gravata vermelha para honrar o sangue de Jesus ainda. É só isso que eu uso vermelho também. Entendedores entenderão. Brincadeiras à parte, tem que orar por esses pais aí também. Né? Mas nós temos que, irmãos, os nossos filhos nos aprimoram, mas somos nós que fazemos deles novos pais, que serão uma bênção para essa terra. Meu pai errou, meu também errou, irmão. Mas eu estou vivo aqui porque Jesus teve misericórdia de nós. Agora eu digo uma coisa para você, se pela misericórdia eu estou pregando para você aqui hoje, imagina o que serão nossos filhos daqui para frente, que coisa extraordinária. Se debaixo do tranco, do barranco, da bicuda e da voadora nós estamos aqui, irmão. Imagina os nossos filhos que estão com a capa do super-homem já agarrada nas costas. Porque eles são uma bênção e serão uma bênção a cada dia mais. Eu errei enquanto eu não conhecia Jesus ou no início da minha fé. Mas eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de voltar atrás, clamar pelo perdão e pela misericórdia, e eu sei que Deus nos perdoa e nos dá essa oportunidade. Então você está aqui talvez essa noite, está dizendo assim, erraram comigo, e eu errei pra caramba, pastor. E o senhor está falando isso aí, me encostou na parede aqui agora, o que eu faço? Sabe o que você faz? Vamos clamar aqui hoje o perdão e a misericórdia, e Ele vai nos restituir todo o tempo que foi roubado. Porque Ele é Deus, Ele é bom e Ele é Pai. Diga comigo, meu Deus, Ele é Pai. Deus é tão bom, irmão, Ele é Pai. E Ele tomou forma corpórea e veio como filho. Só para nos ensinar a ser pai e nos ensinar a ser filho. É uma instrução plena, uma instrução completa. Ele veio e se entregou por amor de nós. Está funcionando o data show aí? Voltou? Provérbio 18, 21.
Eu não vou ter tempo de ministrar, claro, tudo, né? Hoje tem bastante coisa, tem ceia, tem que orar pelos pais, bastante coisa, mas nós vamos abrir o leque aqui, vamos ler bastante Bíblia, porque nós somos uma igreja bíblica, irmão. E a palavra de Deus, ela nos liberta, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos instrui, nos ensina a ser pais e nos ensina a ser filhos, e filhos abençoados para ser novos pais. Provérbio 18, 21 diz para nós, olha o que diz o texto, a morte e a vida estão no poder da língua, o que a bem utiliza come do seu fruto. O poder, irmão, da vida e da morte está na língua, está na boca, está na palavra que eu e você impetramos dentro da nossa casa. E o texto ainda diz ali para nós, quem bem a utiliza, come do seu fruto, irmão. O que tem dentro do fruto? Diga comigo, semente. A fruta existe porque o próprio Deus plantou a semente e depois o homem só replantou, irmão. Quem dá a semente é Deus. Nós comemos do fruto, replantamos a semente. O Senhor está dizendo para mim e para você, as minhas palavras e as suas palavras, elas nos dão a oportunidade de gerar vida ou morte. Quando eu como daquilo que eu falo, dentro dela tem uma nova semente. Então eu estou plantando nas pessoas aquilo que eu estou falando. Um pai, quando ele instrui, ele implanta. E o pai não instrui só com palavras, eu sei. E principalmente no silêncio, as palavras através das atitudes. Mas, irmãos, a morte e a vida da minha família e da sua família, da minha casa, da sua casa, dos meus negócios, dos seus negócios, tudo é gerado pela palavra ou derrotado pela palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim comigo, cuidado com as suas palavras. Diga, ela gera vida e ela gera morte. Escolha. Você precisa escolher. O nosso Deus, que é Pai, criou todas as coisas pela sua palavra, irmão. Nosso Deus, Ele é Pai e Ele criou todas as coisas pela palavra. Nós, os seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, carregamos também o poder de liberar vida ou morte com aquilo que falamos. O nosso Deus, Ele é criador e Ele criou todas as coisas pela palavra. Nós somos a sua imagem e semelhança. Ele nos deu poder e autoridade através da nossa boca também para gerar vida ou morte, para criar ou destruir coisas com a nossa palavra. E hoje, todo pai, pela autoridade que foi dada por Deus hoje aqui, pode abençoar ou amaldiçoar. Pode sarar ou ferir. Todo pai pode levantar ou destruir a sua casa com as palavras que diz dentro dela ou fora dela. Porque a pessoa acha assim, dentro de casa eu não vou falar tal coisa, mas fora de casa fala. E o mundo espiritual, irmão, ele age. Então não amaldiçoe a sua família, não amaldiçoe seu casamento, não amaldiçoe seus negócios, não amaldiçoe sua prosperidade, nem dentro, muito menos dentro da sua casa, que você está na frente dessas testemunhas, que muitas vezes é sua esposa, seus filhos, e também fora, porque as pessoas têm que ver você como um abençoador. Você pode gerar vida, pode sarar, como pode levantar, como também pode amaldiçoar, ferir e destruir. Hoje eu estou falando aqui sobre responsabilidade espiritual. Diga comigo, responsabilidade espiritual. Uma responsabilidade que é amor, uma fé ativa, na prática, na paternidade, pelo poder das nossas palavras, irmão. É a fé, como disse a minha esposa aqui, é movimentando, que enquanto está doendo, mas eu estou me movimentando, e esse movimentar, mesmo que doa momentaneamente, vai gerar a cura que eu preciso. Porque ficar estagnado, irmão, vai ficar ali. A Esther esses dias falou, pai, eu estou com dor nesse dedo, não sei o que é, não bati nisso, aquele negócio. Coloquei o medicamento ali, orei por ela, mas coloquei aquele emplasto ali. Aí passou um dia, passou dois, e todo aquele negócio, falei, minha filha, agora tira esse negócio. Não, mas ainda está doendo um pouco, mas começa a movimentar. Porque se ficar só com o emplasto aí, e a gente orou aqui, a gente não vai ver se Deus está agindo, começa a movimentar esse dedo aí. Pai, mas está doendo, vamos orar de novo. E no outro dia está doendo, eu vou orar de novo. Mas você, então, eu sou pai, eu sou autoridade, está doendo um dia, eu oro, está doendo 2, eu oro 5, eu oro. Mas, e aí, tudo que o diabo quer? Tirar a nossa autoridade como pai. Quer pôr a autoridade no anador, no analgésico. Não quer dizer que Deus não tenha dado conhecimento e sabedoria para os médicos, para os farmacêuticos e tudo mais. É mais usado para o mal do que para o bem, eu sei disso. Mas nós, como autoridade, temos que declarar e decretar. E outra, eu declaro e decreto, não só quando eu estou olhando, eu estou orando, falo, Senhor, lembra do dedo da Esther? Ela toca no dedo dela, a gente não está sabendo o que é.
Abençoa, toca com poder. Tem que ser de uma fé ativa, na prática da paternidade, pelo poder das minhas palavras. E essa palavra aqui não é só diretamente aos pais, mas serve para todos nós que estamos aqui. Você, mãe, você tem autoridade. Ei, filho, você tem autoridade. Cuidado com as tuas palavras. Ah, então é só meu pai que tem que falar coisa boa dentro de casa? Não, todos nós. Mas a instrução começa primariamente pelos pais. E primariamente, a primazia da primazia é pelo pai. E eu sei que, eu sempre falo isso para os meus filhos, a tendência é a mãe ser mais boazinha do que o pai. Nem sempre é assim, mas a tendência é a mãe ser, né, a fofura. É a representação da mãe na Trindade, é o Espírito Santo. É o consolo, é o colinho, todo aquele negócio. A gente como pai é um pouco mais firme, mas a nossa firmeza não pode trazer grosseria. A minha paternidade tem que ser uma paternidade mais sisuda mesmo. Quando meus filhos olham para mim, o que meu pai está me olhando desse jeito? Se eu não estou concordando, eu fecho a cara. E a mãe? A mãe fecha a cara, mas a cara fechada da mãe não é igual a fechada do pai. Porque os meus filhos falam para mim, pai, por que você está me olhando desse jeito? Eu falo, rapaz, já pegou o esquema. Porque eu não sei você, mas os mais antigos aqui era o seguinte, meu pai olhava para mim, irmão, eu sabia se ele queria café ou que eu saía escorrendo. Ele falava com os olhos, sim ou não? Ele olhava assim e falava, café, só um pouco, um tantão, menos. A cintada, 2, 3. Eu já sabia até pelo olhar quantos ele ia levar. Porque o olhar do pai fala, irmão. Então hoje Deus quer nos curar através das nossas atitudes, começando pela nossa linguagem, quer seja ela verbal ou física. Porque a gente muitas vezes fala mais com os movimentos do corpo que com as próprias palavras. Então, a língua, ela é um instrumento de criação ou de destruição. Minha esposa falou aqui muito bem sobre isso aqui na ministração passada. A minha palavra, as palavras que saem da minha boca não são só para exercitar a minha voz, mas ela é criativa. E as nossas palavras, ela pode criar tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então eu tenho que entender que a minha língua é um instrumento de criação ou de destruição. Disse Deus, haja luz e houve luz. Através da sua palavra criadora, ele criou, mas não tinha o sol ainda. Mas a palavra de Deus é poder. Então eu quero dizer uma coisa para você, pai que está aqui, você homem e mulher que está aqui. Existem coisas que você fala que parece que não aconteceu nada, mas já houve. O sol não tinha existido ainda, mas a luz já tinha sido criada. Através do quê? Da palavra de um Deus Pai. Porque as nossas palavras, elas geram coisas mesmo que os nossos olhos não veem. Mesmo que as nossas mãos não apalpem. Mas a gente está criando através da nossa palavra. E nós podemos criar aqui ou destruir através da nossa palavra. Parece que não aconteceu nada, mas no coração, na mente das pessoas, foram destruídas. Algo. Dentro da nossa casa, algo foi gerado ou foi destruído. E daí muitas vezes a gente não sabe por quê. Que depois quando está tudo bem, quando está tudo legal, a gente não entende porque que aquilo não flui. Não flui porque a gente destruiu com palavras, os nossos olhos não viram. Então nós temos a autoridade de criar ou destruir, mesmo que os nossos olhos não veem. Existem momentos que está tudo meio esquisito. Aí no dia que parece que está tudo bem, que é para a gente usufruir, que é para a gente crescer junto, romper um passeio, comer junto, parece que não tem liga, parece que aquele negócio não... Mesmo tem tudo para estar gostoso, mas não está gostoso. Por quê? Você já foi em churrasco de família, irmão? Não é muito legal, na grande maioria das vezes. Porque muitas vezes está ligada aos outros. E antes de você chegar lá, um falou mal do outro. Uma família que é da mesma família, mas daí grandes famílias são distribuídas, viram parentela e cada um tem a sua pequena família. E depois se junta, porque um falou mal do outro, falou mal do filho do outro, que falou mal do outro, não sei o quê, e os pais falam mal dentro do carro, falam mal dentro de casa. Quando chega lá no churrasco, está todo mundo se abraçando, sorrindo. E os filhos só olhando, falando, mas não é isso aí que era o maldito? O chato? O fofoqueiro? O mentiroso? O bêbado? Porque a gente já destruiu no coração da pessoa aquela outra pessoa. A gente já destruiu aquela festa na mente e no coração das pessoas. Então a gente senta diante de uma carne boa, de um suco bom, de uma sobremesa gostosa, mas
Parece que não desce legal. Por quê? Porque a gente já destruiu aquele ambiente semanas atrás, dias atrás, meses atrás. Isso serve para nós dentro da igreja, irmão. O que você fala de Deus? O que você fala da Bíblia? O que você fala da igreja? Da tua mulher, do teu marido, do teu pastor? Você destrói no coração das pessoas. Quando a pessoa chega num ambiente, ela vai estar com o coração preparado pelo que você disse. Mas não está vendo nada. Mas por que não entra? Por que não encaixa? Por que eu não recebo? Porque foi destruído no coração. Porque as palavras têm poder de gerar ou de destruir. Então, muitas vezes, os pais passam dificuldade com os filhos na igreja porque eles destruíram a igreja no coração dos filhos. E os filhos chegam e não conseguem adorar, não conseguem fechar o olho, não conseguem orar, não conseguem entender a mensagem. Por quê? Porque não bate. Aquilo que está sendo dito do altar não bate com o que foi dito no altar da mesa da minha casa. Não bate porque aquilo que foi dito no altar da minha cama. Então, as minhas palavras, elas criam ou elas destroem. Por quê? Porque Deus me deu essa autoridade. Ele me gerou, Ele me criou a sua imagem e semelhança. Eu tenho autoridade dele, mesmo que eu não saiba. Nós não somos Deus, nós não viemos aqui tomar o lugar dele, mas nós viemos representá-lo com autoridade, irmãos. E nós precisamos saber o peso que tem as nossas palavras. A palavra não é apenas um som que ecoa. Palavras são sementes espirituais que geram fruto. Palavras não é um som que ecoa, são sementes espirituais que geram fruto. E um fruto, irmão, não nasce do dia para a noite. O problema é que a gente fala uma palavra hoje e ela vai dar um fruto daqui a 1 ano. E tem palavra que a gente disse hoje que vai dar fruto daqui a 6 anos. Porque são sementes espirituais. E a gente não entende, porque lá na frente algo não está acontecendo. É porque hoje nós geramos algo no mundo espiritual. Eu vou repetir para você, palavras não são apenas sons que ecoam da nossa boca. Palavras são sementes espirituais que geram fruto. Dentro ou fora da minha casa. Dentro ou fora do meu carro. Dentro ou fora do meu trabalho. Então precisamos tomar cuidado. Palavras são sementes. Lucas capítulo 6, verso 45. A boca fala do que está cheio o coração. Do que teu coração está cheio? Sabe do que teu coração está cheio? Cheio de sementes que um dia plantaram em você. E sabe o que a tua boca vai fazer? Dar o fruto das sementes que um dia plantaram em você. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, e eu já tinha lido ele algumas dezenas ou centenas, talvez, de vezes. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, hoje, falou, filho, o fruto são as palavras que vão sair da tua boca. Porque alguém um dia plantou uma semente no teu coração. Mas as palavras que saem como fruto da tua boca, no coração dos teus filhos, caem como novas sementes. Olha o ciclo vicioso, irmão. Você dá o fruto da semente que você mesmo se autoimplantou. E quando sai, nós acabamos de ler ali o texto do provérbio, sai como um fruto. O teu filho come do que você falou e a semente cai aonde? Dentro do coraçãozinho dele de novo. Cai dentro do coração da tua esposa. Se for levar para o lado da mulher, cai dentro do coração do seu marido. Cai dentro do coração do seu funcionário. Cai dentro do coração do seu patrão. Você pode levar para onde você quiser isso. Então, ódio de rancor, de palavras de maldição, de atitudes de maldição, sementes que envelheceram ali dentro, geraram dezenas, centenas ou talvez milhares de frutos pela boca. E essa semente, para dar o fruto, ela tem que enraizar primeiro. Porque a árvore não dá fruto da semente para o fruto. Da semente ela se transforma em uma raiz, se transforma num caule, em um tronco, em galhos, em folhas, em flores, e aí vem fruto. Então tem coisa que está velho já na nossa vida. Tem coisa que é antigo já. Algumas iras, ódios, rancores. Tem coisa que já foi plantada faz tempo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje? É tempo de arrancar semente, é tempo de arrancar raiz, é tempo de arrancar tudo que não presta. Para que você seja uma boa árvore, cheia de sementes saudáveis e cheia de fruto, que é uma bênção. Então nós, como pais, como homens, como pessoas cheias do Espírito Santo, temos que estar cheios de boas sementes. O que o pai planta verbalmente, o filho colherá emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Nós somos resultado disso, irmãos. E hoje em Cristo temos que lutar por coisas velhas que ficou lá atrás. Eu estou falando de mim, não estou falando de você não.
Porque não é que eu estou com o microfone na mão que eu sou perfeito. Como diz Paulo, irmão, daqui o mais imperfeito sou eu. Eu não estou aqui por perfeição. Eu estou aqui por busca. Porque tudo aquilo que plantaram lá atrás não foi coisas boas. Não era para eu estar num altar de uma igreja. É para eu estar num palco de um bailão. Era para eu estar atrás de um balcão de um bar, de um boteco. Porque o que foi plantado em mim foi isso. Ah, então teu pai é o culpado. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam lutando com as armas que eles tinham. Eu não posso culpá-los e amaldiçoá-los. Eu preciso lutar para que eu não faça da minha vida, da minha família, uma cópia. Eu preciso amá-los, perdoá-los, honrá-los com tudo que eu tenho de melhor. E sabe qual é a melhor honra que eu dou para o meu pai, para minha mãe, que está aqui na minha frente me ouvindo? É olharem para os seus netos e verem os netos melhores do que os seus filhos. Vendo que a sua geração, mesmo que o diabo tentou matar, Deus frutificou e fez dar muito fruto. Você não é culpado dos erros dos seus pais, mas você não pode ficar carregando isso. Você precisa ser um fruto de bênção, porque Jesus quer tirar as más sementes e quer plantar novas sementes em você. E Deus tem um acelerador de sementes boas, irmãos. Aquilo que o mundo não pode fazer, Jesus faz. Aquilo que o mundo não faz, o nosso Deus faz, a palavra de Deus faz. Se uma uva demora 2 anos e meio para dar os seus primeiros frutos, em Cristo, irmão, em 1 mês começa a dar fruto. Porque um homem que se converte, uma mulher que se converte, todo mundo tem que ver uma mudança rápida. Eu não sou carregador de maldições, eu sou uma bênção. É isso que você tem que ser e tem que falar e tem que profetizar sobre você mesmo. Não deixe que o diabo minta para você. Não deixe que o diabo minta para a sua casa. A autoridade espiritual do pai é algo muito sério. Paternidade é um chamado divino, irmão. Paternidade é um chamado divino. É Deus quem implantou em nós essa chamada. Ser pai é uma honra. Ser pai é uma bênção. Ser pai é uma alegria. E você precisa ter essa honra, essa alegria gerada em você hoje. Não é porque seu pai foi mal que você tem que ser mal. Não é porque ele foi chato que você tem que ser chato. Não é porque ele foi carrancudo que você tem que ser carrancudo. Melhore as suas atitudes. Gere nos seus filhos uma pessoa melhor do que você foi gerado. Porque em Cristo você pode fazer. Humanamente falando, eu não tenho força. Mas isso não é humano. Isso é sobre-humano. Isso é espiritual. Isso vem do Pai das luzes. É Ele quem ilumina nossas trevas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Paternidade é um chamado divino. Todo pai não é apenas um provedor material, mas um provedor espiritual. Eu não sou um pagador de conta dos meus filhos. Eu sou um provedor espiritual também. Eles precisam crescer em Deus, não só pelo alimento que eu estou dando, não só crescer em tamanho. Eles precisam crescer emocionalmente, espiritualmente saudáveis. Eu não posso dar McDonald's espiritual para meus filhos, eu vou matar eles. Porque tem gente brincando de evangelho. Eles dão umas porçãozinhas de evangelho, tudo errado, cheio de gordura hidrogenada do inferno, achando que Jesus é o bebelô dele. Quando ele compra um Big Mac na igreja, ele ganha um presentinho. Irmãos, nós temos que alimentar os nossos filhos com o verdadeiro alimento, a palavra de Deus. E não é só sentar e começar a ler versículo para eles. É viver a Bíblia, é alimentá-los com uma vida ilibada, santa e agradável. Deus é Pai, irmãos, e Ele quer que a gente o represente com honra. Então a nossa autoridade espiritual, Ele não é só de provedor material, mas um provedor espiritual. A bênção paternal, ela é bíblica e poderosa. Pedir, irmãos, eu me lembro, acabei de fazer isso agora aqui. Já é involuntário, pedir bênção para o pai e a mãe. Somos uma geração que já não tem mais esse costume. Mas eu fui instruído e ninguém falava para mim, você tem que pedir. Não. Era vivido isso. Podia ter um monte de erro, podia estar tudo errado. Bebendo, fumando, brigando, todo aquele negócio. Mas uma coisa ficou cravada em mim. Entrou dentro de casa, saiu de dentro de casa, bênção pai, bênção mãe. E para toda a autoridade constituída pela família, avô, avó, tio mais velhos, era tudo.
benção tio, benção tia, benção vó, benção pai, benção mãe. Entrou dentro de casa, benção mãe. Não sabia nem onde ela estava. Estava tudo lá, parado lá, benção mãe. Só ouvia um grito lá do fundo da casa. Deus te abençoe. Irmão, acho que eu sou muito abençoado mesmo, porque eu pedi muita benção. E pedir a bênção e dar a bênção, irmão. Porque nós temos que voltar a essa essência, não apenas de solicitar a bênção, porque esse é um costume judaico. Esse é um costume dos hebreus, veio para a nossa geração, graças a Deus, pelo menos isso. De solicitar a bênção, pedir a bênção dos pais, como diz lá em Gênesis 27, Isaac abençoando a Jacó. Eu não vou entrar nos pormenores do texto, mas uma coisa aconteceu ali. A palavra determinou o futuro daquele homem. Ele foi solicitar a bênção e o pai o abençoou. E abençoou tanto que o nome dele mudou de Jacó para Israel, irmão. Passou a ser príncipe de Deus. Então seja você um abençoador com as tuas palavras. Provérbio 20, verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Diga comigo assim, os meus filhos serão muito mais felizes do que eu. Irmãos, nós temos que ser justos, andar em integridade, porque os nossos filhos serão bem-aventurados. Muito mais do que nós. E a nossa integridade é com atitudes e com palavras. Posicionamento, autoridade espiritual. Precisamos saber e lembrar quem nós somos. Nós somos a autoridade de Deus constituída para abençoar, para que as nossas gerações sejam ainda mais abençoadas, felizes, bem-aventurados. Precisamos tomar posse dessa autoridade. Sabe qual é o problema? Quando a gente erra bastante, a gente acha que não tem autoridade em Deus para pedir perdão, voltar atrás e ser restituído naquilo que foi roubado. Tratei meus filhos mal, pastor, xinguei eles, amaldiçoei, fiz um monte de coisa. Tá bom. Agora o que eu preciso fazer? Pedir perdão, se humilhar diante de Jesus. Ir para a geração vindoura, solicitar, pedir perdão e mudar a atitude. E mudar a atitude, e mudando a atitude, ir para cima mesmo e pedir restituição de tudo aquilo que foi roubado. Pedir isso a Deus e pedir isso para a família. Ó, eu errei aqui, tudo isso. Mas a partir de hoje não vou errar mais. Então me ajudem. Mas a autoridade não muda. Na hora de cobrar, cobre. Porque tem pessoa que, porque perdeu a autoridade por um tempo, depois que restituiu, não vai para Deus e não solicita a restituição da autoridade. Fica com medo de cobrar. Não é porque eu bati errado no meu filho uma época, quando ele tinha uma determinada idade e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu não posso ir lá pedir perdão, mas falar para ele, mas não pipoca não, senão eu te pego de novo. Só que agora eu vou te pegar do jeito certo. Com a quantidade certa, com a força certa. Se for preciso, a varinha ungida volta. Mas aí muitas vezes, porque a gente errou, a gente vai para o evangelho, pede perdão para Deus, e aí a gente começa a plantar sementes erradas no coração do filho, que ele pode viver também do jeito que quiser. Por quê? Senão ele vai empinar o dedo para mim e vai dizer, não é não, meu filho. Se você errou, você vai pagar pelo erro, na proporção certa, porque agora eu não sou endemoniado mais, agora eu sou cheio do Espírito Santo para te cobrar. Quem está entendendo? Porque muitas vezes a gente acha que agora mudou, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico. Porque você é, que a autoridade tem que ser na posição certa, na quantidade certa e do jeito certo. Nós precisamos saber quem somos. Quais são os efeitos das palavras no coração dos nossos filhos? Temos que tomar cuidado. Porque a palavra fere, mas a palavra também cura. E eu quero falar sobre a palavra que cura. Provérbio 15, verso 4. A língua benigna é árvore de vida. Joga ela para nós. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta, ou o termo correto aqui é quebra o espírito. Nós, irmãos, temos que entender que a nossa língua, se ela for serena, benigna, ela é árvore de vida. Mas olha o que diz o texto. Mas se for perversa, ela vai quebrar o quê? O espírito da criança.
É por isso que há dificuldade de gerar filhos espiritualmente saudáveis, espiritualmente robustos, espiritualmente fortes. Nós temos aqui nossa rede de jovens, temos nossos líderes de jovens. Irmãos, é uma batalha. Por quê? Porque uma rede de jovem, muitas vezes, tem que lutar para dar tudo aquilo que um pai nunca deu para os filhos. É fácil? Não. Porque a rede jovem não foi feita para dar educação para os filhos. Quem dá educação é pai e mãe. Uma igreja, através dos seus líderes, seus pastores, dá a instrução, biblicamente, para a mudança. Mas é muito difícil, porque as pessoas chegam aqui com o espírito quebrado. Não é só emocionalmente quebrado, não é só fisicamente quebrado, é espiritualmente quebrado. A pior quebra que pode existir na vida de uma pessoa. Porque, irmão, se teu pai te quebrou na varada ou na chinelada e você devia, isso fez bem para você, mesmo que tenha doído na tua carne. Mas se teu pai te quebrou espiritualmente, aí é complicado. E o texto está dizendo para nós que a língua, quando ela é bendita, benigna, é uma árvore de vida na vida da pessoa. Então o que o Espírito Santo quer de mim e de você? Que eu e você tenhamos uma linguagem benigna. Diga assim comigo, a minha boca é uma bênção. A tua boca é uma bênção. As palavras que saem da tua boca precisam acompanhar o que ela é. Precisa ser uma palavra de bênção em todo o tempo. Pode ser difícil, pode ser complicado. Irmão, tem hora que você fala, eu tenho que abençoar isso aqui agora. Tem, você vai lutar. Porque tudo que o diabo quer é que você amaldiçoe. Você é burro mesmo. Você é isso mesmo, irmão. Só eu que passo luta. Você chega no quarto do menino, a mulher foi lá, arrumou tudo. Tá limpinho, bonito. Meia hora depois que ele entrou no quarto, como é que está o quarto? Virado no sarceiro. O que vem na tua boca? Isso aqui está parecendo um... só dois teve coragem de falar. É uma luta só minha, irmão. Isso aqui está um castelo de um príncipe. Ai, que maravilha. Tudo que o diabo quer é que você fale o quê? Isso aqui está um... Pode falar, irmão, vai lá. Isso aqui está um... Você é um... Pastor, mas eu não tenho autoridade para isso. Não, você não tem autoridade para isso. Nós não temos autoridade para isso. Nós podemos fazer isso, mas Deus não nos autorizou a chamar o quarto dos nossos filhos, que Ele nos deu condição de construir de chiqueiro, e nem ele de porco. Mas ô luta terrível. Porque aquela meia com cheiro de fandangos vencido está pendurado lá no cabide, irmão. Está em cima da escrivaninha que você deu para ele de presente. Para ele pôr o caderno e estudar. Está lá uma meia, uma camisa embolorada já, que a mãe pergunta, eu lavei roupa a semana toda, onde estava essa camisa que eu não vi? Estava num compartimento secreto, dentro de um lugar muito escondido, mãe, eu não lhe contei. E aí você diz, príncipe do Senhor. É uma luta ou não é, irmão? Sim ou não? Eu sei que é, mas a nossa boca tem que ser uma bênção, uma árvore de vida. Ô luta terrível, o Senhor nos ajuda. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar junto, 1, 2, 3 e... Senhor, nos ajuda. Irmão, tem que ser a ajuda de Deus, se não for, não tem jeito. Um pai que elogia, incentiva e afirma, gera segurança e uma identidade curada nos seus filhos. Um pai que abençoa, um pai que decreta. Mas, ô filho, ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus. Ajuda seu pai e sua mãe, por favor. Ajuda. Olha que coisa maravilhosa. Mateus 3, 16 e 17. Olha o que Jesus ouviu. Mateus 3, dos céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que a voz saiu dos céus e dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou em quem eu me comprazo. Irmão, é Deus Pai afirmando a identidade de Deus Filho na terra. É Deus me instruindo e lhe instruindo, me ensinando e te ensinando como nós devemos fazer com nossos filhos.
É o pai dizendo aqui para o filho, ó, você é o meu filho, o quê? O que o texto diz para nós ali? Qual é o grito de Deus? Esse é o meu filho amado. Diga, meu filho amado. Olha que afirmação de identidade, irmão. Pastor, Jesus precisava disso? Eu não sei, mas eu acho que sim, porque a Bíblia está escrito isso e não é uma instrução à toa. Porque Jesus aqui estava como homem, 100% homem. E a voz que vem do céu é do Pai. Esse aí, ó, estou avisando a todos, ele é um filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Eu estou afirmando a identidade do meu filho e estou dizendo para todo mundo quem ele é para mim. Ei, pais, chegou a nossa vez de abençoar a identidade dos nossos filhos. Abençoar os destinos deles. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Eu tenho muito prazer em você. Você é um motivo de alegria, você é um motivo de honra. Ah, mas eles erram, mas eles são uma bênção. Porque a gente já errou também. E Deus, pela misericórdia, nos trouxe até aqui. É o próprio Deus Pai nos instruindo. Esse aí é o meu filho. É assim que é para vocês fazerem com os filhos de vocês. O Espírito Santo já tinha descido como forma corpórea, como uma pomba sobre Jesus. Mas a voz veio do céu. O Pai está dizendo assim, sou eu quem tem que afirmar a identidade dele. Somos nós, pais, que afirmamos a identidade dos nossos filhos. Diga comigo, eu preciso afirmar a identidade da minha geração. Nós precisamos, em Deus, irmãos, afirmar a identidade dos nossos filhos. Porque talvez você, se fosse levar só para o lado humano, você, então, quando eu entrego a vida a Jesus, Jesus diz o seguinte, tudo aquilo que te amaldiçoaram, dá aqui para mim. Eu me faço maldito para que você seja bendito. Eu levo sobre mim todas as maldições, todas as dores, todas as enfermidades, todas as palavras contrárias que lançaram contra você. Seja teu pai, tua mãe, teus avós, quem quer que seja, professores como autoridade constituída, quem quer que seja, que tenha te amaldiçoado, porque você entregou a vida por mim. Você sendo uma bênção, você pode agora abençoar a nova geração que eu gerei através de você. E isso fala de filhos espirituais também. Eu tenho autoridade em Deus para te abençoar. Palavras de bênção para abençoar o teu destino e a tua identidade. Se você entrou aqui esta noite, cheio de bloqueios, contaminações, eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui desbloqueado, limpo, curado, sarado, liberto, restaurado. Não importa o tempo da sua idade, não importa quantos filhos você já teve, não importa quantos irmãos você teve, e fulano foi assim, fulano foi assado, e eu dei tudo errado. Eu quero dizer para você que a partir de hoje, você é uma bênção e vai começar a dar certo. Porque o Pai está abençoando você. Você é um filho, uma filha amada, ao qual o Senhor tem muito prazer em você. Não importa o que o diabo tentou fazer com você. Não importa se ele tentou lançar palavras que ferem. Não importa se ele tentou te amaldiçoar com críticas constantes, humilhações, comparações, negatividade. Poder para quebrar isso está no nome e no sangue de Jesus. Se coloque de pé. Pastor, como que eu faço? Use a sua língua para edificar a partir de hoje. E use a sua língua para se auto-edificar. Pastor, quem me amaldiçoou morreu. Quem me maltratou já partiu. Deus já te deu autoridade. Se auto-abençoe. Quebre as palavras de maldição lançadas sobre você. Diga para você mesmo, você não é aquilo que falaram contra você. E você sabe os nomes que usaram pejorativos, palavrões, apelidos, brincadeiras sem graça. Vem em forma de brincadeira, mas te bloqueou. Vem em forma de uma piadinha, mas bloqueou tua mente e teu coração. Tentou travar você. Seja você uma pessoa a edificar a sua própria vida, para você ter a autoridade de abençoar a tua casa e a tua família. Nós temos homens aqui que ainda não são pais. Nós temos homens aqui que não puderam ser pais.
Mas você é homem e você tem uma autoridade sobre você. Porque você tem pessoas abaixo de você. Seja na igreja, no ministério, seja no trabalho. E você precisa ter a autoridade de Deus em você. Porque muitas vezes, por causa dessa situação que você passa, o diabo tenta tirar a tua autoridade. Dizendo, não, você não é pai, você não tem nada para abençoar. Eu quero dizer que você é uma bênção. E você tem muito para abençoar. Porque você é um sacerdote. Você é uma bênção. Deus tem os seus motivos, o porquê. Que você não foi pai, ou que você ainda não é pai. Ou você é pai e pai de muitos filhos. Nós somos uma geração, irmão, que dentro da igreja tem tudo quanto é tipo de família, tudo quanto é tipo de coisa. Talvez você é pai de vários filhos, com mulheres diferentes. Várias casas hoje têm crianças, homens, que estão lá, que são seus filhos, criados em lares diferentes. Olha quanta luta, quanta batalha. Eu não estou aqui para te incriminar, não estou aqui para te matar, não estou aqui para dizer para você, viu? Não, estou aqui para dizer para você que em Cristo, Ele já remiu tudo isso e você precisa tomar posse do que Ele já remiu por você. E você pode se humilhar, se arrepender diante do Senhor, para que você seja uma bênção e as tuas gerações sejam uma bênção. Você pode tomar posse do que Cristo fez por você e declarar a palavra de Deus sobre você mesmo e sobre as suas gerações. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A tua palavra, ela tem poder, ela é carregada de autoridade, ela não volta vazia. Ela tem poder de mudar histórias. Deus quer curar a nossa língua. Deus quer curar os nossos lábios. Deus quer curar o nosso coração. Deus quer arrancar as raízes malignas, as sementes malditas, e quer plantar novas sementes para que raízes boas cresçam e árvores boas nasçam e frutos extraordinários venham. Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Precisamos declarar as promessas bíblicas como um destino espiritual para a nossa nova geração. Precisamos orar e abençoar diariamente os nossos filhos. Criar o hábito de impor as mãos e abençoá-los. Tocar neles. Abençoar eles. E quando eu falo de imposição de mãos, eu não estou falando só disso aqui não. Ó. Não estou falando só disso. Toque é imposição de mãos. Abraço é imposição de mãos. É buscar os filhos na escola, é tocar neles, eles se sentirem tocados por autoridade. Porque se alguém cheio de demônios tentou tocar, mesmo que involuntariamente, ou um toque não libidinoso, mas toques que amaldiçoam, toques que trazem dores, que trazem pesos, que fica chato, seja na volta do trabalho, na saída da escola, aquilo que gerou aquela atmosfera maligna, você como uma autoridade paternal, você toca na mão, você toca no ombro, você toca na cabeça, você beija. Sabe o que você está fazendo? Eu estou quebrando tudo aquilo que foi imposto como maldição, porque eu sou a autoridade maior sobre eles. Eu falo isso para minha filha, eu falo, tem umas amigas suas que quando eu vou buscar na escola, do mesmo jeito que desce do carro na hora de ir para a aula, entra dentro do carro, parece um robô, senta, olha para frente e o carro sai. 2 segundos, não precisa de muita coisa. Como é que você está? Toca para quebrar, para desfazer, para aniquilar. Lança a palavra. Como é que foi o dia hoje? Foi uma bênção? Tudo tranquilo? Eles podem falar, não foi, tá, não sei o quê. Eles falam sem parar. Mas na minha mente eu estou dizendo, está tudo quebrado, Senhor, em nome de Jesus. Esperar ela falar, deixa desabafar, desabafou. Meu Deus, irmão, tem munição pra caramba, não para, né? Eu falo para minha esposa, hoje chegou ligadona, chegou ligadão, tá muito louco. Como é que foi o dia? Não sei o que, o cabo falou, o sargento falou, o tenente falou, o capitão falou. E eu falo, até parece que eu não sei. Mas quem é autoridade aqui é o general dos generais e me deu uma patente de autoridade sobre você. Então eu te abençoo em nome de Jesus e acabou a conversa. Ela falou para mim que eu estou ferrado, que eu estou não sei o quê, que você está não sei o quê. Você só está ferrado se eu te ferrar, meu filho. Eu não vou te ferrar, não. Eu vou te abençoar, você vai ser uma benção.
Pai, esqueci do cartão do cabelo, pai. Eu vou chegar lá, a oficial vai pegar e vai não sei o quê, e vai me punir, e vai... Não vai. Não vai. Você está errado. Você deveria ter pedido para assinar teu cartão de cabelo para você entrar no quartel. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, Deus vai ter misericórdia de você. E como autoridade sobre a tua vida, eu te abençoo para você entrar e ter a oportunidade de buscar o oficial e ir lá fechar a tua brecha e dizer, assina logo para mim, porque eu errei. Mas como teu pai, eu te abençoo. Professor de matemática falou não sei o quê, que a prova dá isso, que a prova daquilo. Está tudo isso. Mas você é uma bênção. Você estudou? Fez a tua parte? Honrou teu pai e tua mãe? Porque quando o filho estuda, ele está honrando pai e mãe. Ele está honrando o dinheiro que sai para pagar. Você fez tua parte? Fiz. Então eu te abençoo. Vá e vença. Eu digo isso para os meus filhos toda semana. Eu escrevo para eles. Eles estão indo, tá indo de manhã, vai pegar um lanche, alguma coisa. Eu escrevo bilhete em guardanapo. Vá e vença. Você é uma bênção. Vá e vença. Vá na autoridade do nome de Jesus, debaixo da autoridade do teu Pai. Vá e vença. Eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui hoje debaixo da minha autoridade. Vão e vençam. Vão e vençam. Vão e sejam uma bênção. A tua casa é uma bênção. Você é uma bênção. O Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênção. Vai e vença. Se teu pai não te abençoa, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Vá e vença. Essa bênção sacerdotal, eu quero te abençoar com a bênção sacerdotal. Números 6, verso 24. Números capítulo 6. Diz o seguinte sobre nós. É uma bênção sacerdotal. É uma bênção paternal. É uma bênção pastoral. É uma bênção de autoridade sobrenatural. Era o sacerdote que era o pai da nação, fisicamente falando, humanamente falando. Ele representava Deus para o povo. Ele levantava as mãos dele e ele dizia sempre o seguinte, é a mesma bênção que eu quero te dar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. E te dê a paz. Era o sacerdote dizendo. Ele não dizia no próprio nome. Ele não dizia no nome dele. Aqui no texto não tem o nome do sacerdote. Mas o sacerdote tinha uma autoridade de impetrar a bênção de Deus sobre o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olha que coisa extraordinária. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor, quando te abençoar, você é abençoado, seja guardado com as bênçãos que Ele te deu. Que coisa extraordinária, irmão. E ele continua essa oração, ele diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele está dizendo, a luz do Senhor está sobre você. Você não tem trevas mais. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. E que Ele tenha, sabe o quê? Misericórdia de ti. Por quê? Porque eu e você precisamos da misericórdia todos os dias, porque a gente erra todo dia. Sim ou não? E não é porque nós somos abençoados que a gente não precisa da misericórdia. Mas que Ele tenha misericórdia dos teus erros. Que Ele tenha misericórdia dos meus erros. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que sobre ti o Senhor levante o rosto. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Sabe você, criança, quando você está perdido? Você quando criança já ficou perdido no meio da multidão? Eu li esse texto hoje, irmão, mas eu chorei. Chorei lendo esse texto hoje. Por que o senhor chorou, pastor? Porque quando eu leio a Bíblia eu choro, irmão, mas tem umas coisas assim que me arrebentam.
Eu nunca tinha visto esse texto como eu vi hoje. O texto diz para nós que sobre ti o Senhor levante o rosto. Irmão, você quando criança já ficou perdido no meio de uma multidão. Você olha para todo lado e você fala, meu Deus, estou no mercado, cadê meu pai, cadê minha mãe? Você já foi para a praia, já foi numa beira de rio, que você foi para um lado, quando você vê você estava no outro, você olhou e falou, cadê meu pai, cadê minha mãe? E quando você olha assim, você vê teu pai te olhando assim, ó, fixamente, assim de longe. Eu posso estar perdido, mas meu pai não está perdido. Eu posso ser esquecido, mas meu pai não me esqueceu. Sobre ti o Senhor levante o rosto. O pai está com o rosto aqui, ó. Você pode estar querendo se esconder atrás de uma cabecinha aí, mas Jesus está dizendo assim, ó, estou te vendo, Léo. Teu pai partiu, Léo. Mas o papai está cuidando de tudo. Primeiro dia dos pais sem o papai, né? Mas o pai está dizendo, sobre você eu estico o meu rosto. Sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre cada um de nós. O papai estica o rosto. No meio da multidão, só aparece o rosto do papai dizendo, eu te dou a paz, eu sou tua paz, eu estou aqui. O mundo pode ter esquecido de você. Teu pai humano pode ter te abandonado. Teu pai humano pode ter te esquecido. Teu pai humano pode ter te dado para alguém. Pode ter te deixado na porta de alguém. Mas o papai está dizendo para você, sabe por que está no culto aqui essa noite? Porque sobre você eu estico o meu rosto e eu te dou a minha paz e não é de hoje. Não porque o teu pastor te abandonou. Eu sou o pastor dos pastores. Sobre você eu estico o meu rosto e eu te dou a minha paz. Fica tranquilo. O pastor dos pastores não te abandonou. O pai dos pais não te abandonou. O Senhor dos senhores não te abandonou. Ele tem uma bênção sacerdotal sobre você. Para que você seja uma bênção para outros também. Para que através da tua vida, pessoas se sintam amadas, honradas, respeitadas. Para que pessoas que talvez um dia como você foram feridas, abandonadas e magoadas, mas Cristo te libertou e Cristo nos libertou para libertar, irmão. Que Cristo nos libertou para libertar, Cristo nos curou para curar, Cristo nos amou para amar. Ele está mudando a nossa história, Ele está curando a nossa vida. Nós temos autoridade sobre nossas vidas. E eu fecho a mensagem aqui dessa noite, para nós irmos ceiar. Eu quero falar rapidamente sobre 3 coisas, e eu quero que você guarde isso também no teu coração. 3 hábitos de um pai edificador. 3 hábitos de um pai que edifica. 3 hábitos de um pai que abençoa, com a bênção sacerdotal. Quais são elas, pastor? Primeira, fale com intencionalidade. Fale com intenção que você vai falar. Só que não na ira, não no ódio. Debaixo do amor. Fale com intencionalidade. Olhe para os teus filhos. Olhe para a tua esposa, olhe para a tua casa, olhe para a tua família. Você mulher, isso serve para você também. Fale com intencionalidade. Quando você vai falar, fale com intenção. Hoje, irmão, nós temos o celular na mão, muitas vezes. E a gente está falando e a gente está aham. E não é com intenção. Fale com intencionalidade. Porque a intenção cura. A pessoa sabe quando você está falando com ela e olhando para ela. E quando você está falando com ela e para ela. Então fale com intencionalidade. Segunda coisa. Elogie em público, mas corrija no particular. Isso é uma frase conhecida até no meio comercial. Mas faça isso. Elogie no público, mas corrija no particular. Isso preserva a honra dentro da sua casa. Preserve a honra. Elogie no público. Vai chamar a atenção? Chama para o particular, para o privado. Escova o que tiver que escovar. Mas não deixa a sujeira aumentar a ferida. Mas que seja no privado. Terceira coisa. Repetir a identidade e o propósito dos seus filhos. Lembrar
quem é o filho diante de Deus e diante de você. Seja um abençoador. Repita a identidade e o propósito dele ou dela. Diga quem ele é, quem ela é para Deus e quem ele é, quem ela é para você. Afirme a identidade. Afirme o propósito. Você é bonito, você é lindo, você é uma bênção, você é próximo, você é isso, você é aquilo, abençoe, abençoe, abençoe. Ah, mas eu não estou vendo isso. Mas abençoe. Nunca falaram isso para mim, então dê o que não te deram, mas Cristo já deu para você. Entregue o que Cristo está te dando. Seja você um abençoador, seja você uma bênção. E a última coisa que eu quero falar para você, que o Espírito Santo me falou, a língua de um pai, isso aqui é muito forte. A língua de um pai pode ser como o cajado de Moisés. Usada com fé, abre caminhos e destrói obstáculos. A língua de um pai, a autoridade de um pai é como um cajado. É como o cajado de Moisés, irmãos. Ele abre os obstáculos. Ele abre os caminhos, ele destrói obstáculos. É um mar gigantesco. O cajado foi tocado, o mar se abriu. Eu não sei quais são as coisas que estão trancando os seus caminhos, os caminhos dos seus filhos, mas eu quero ser um Moisés de Deus aqui hoje, com o cajado, a palavra, a boca, abrir esses caminhos e desobstruir tudo aquilo que era um obstáculo sobre a tua vida. E que você também seja um Moisés de Deus para a tua geração. Abra os caminhos através da palavra de bênção. Abra os caminhos através da palavra de autoridade. Abra os caminhos através da palavra que Deus coloca nos teus lábios. A tua língua, a tua boca é como um cajado de Moisés. Ela abre caminhos intransponíveis. Ela arrebenta obstáculos que travavam. A tua boca é uma bênção, porque você é uma bênção. E as palavras que saem da sua boca foram feitas para abençoar. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: eu sou. Diga: eu sou uma bênção. A minha mente é a mente de Cristo. Diga: eu sou representante oficial de Deus nessa terra. Eu sou uma bênção. A minha mente é uma bênção. Coloque a mão sobre os teus ouvidos e diga assim comigo: os meus ouvidos são uma bênção. Eu declaro que os meus ouvidos estão agora desobstruídos para ouvir a voz do meu Pai. Deus é o meu Pai. Coloca a mão sobre os teus olhos, diga: os meus olhos e a minha visão são uma bênção. Eu abençoo os meus olhos e a minha visão. Eu tenho os olhos de Deus. Os meus olhos são as janelas da minha alma. E a minha alma está curada, está limpa, está purificada. Os meus olhos estão limpos. Os meus olhos são bons. Coloca a mão sobre os teus lábios e diga: a minha boca é uma bênção. A minha língua é uma bênção. Eu profetizo que as minhas palavras são sementes de bênção. Eu abençoo os meus lábios. Eu abençoo a minha língua. Eu abençoo as minhas palavras. A minha boca é um cajado de Deus. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo a minha geração. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: o meu coração é do Senhor. É uma terra boa. E toda semente plantada de bênção vai prosperar, vai frutificar, vai multiplicar. E toda semente e raiz de maldição está sendo quebrada agora, arrancado agora, porque eu declaro que no meu coração só tem sementes de bênção, raiz de bênção. Eu sou uma boa árvore, uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. Eu abençoo o meu coração. Eu declaro sobre a minha vida toda sorte de bênçãos. Faça assim com as suas mãos, estique ela, diga: as minhas atitudes
Diga: as obras das minhas mãos são uma bênção. Eu declaro sobre as obras das minhas mãos, sobre as minhas atitudes, toda sorte de bênçãos e milagre. Diga: eu sou o milagre de Deus. O Senhor me salvou e me resgatou. O Senhor me curou e me transformou. Eu sou uma bênção e eu tomo posse de todas essas bênçãos para ser uma bênção para todos que me rodeiam. Eu recebo as bênçãos do Senhor. Eu tomo posse da bênção sacerdotal sobre mim, sobre a minha vida e sobre toda a minha casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Pode continuar a adoração bem leve. Esse é o momento da nossa ceia. E a ceia, irmãos, é claro que eu teria que ter muito mais tempo, e meu tempo já se esgotou. Mas o maior símbolo do cristianismo, algo que foi feito em Deus para nós trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, é o momento da Santa Ceia como igreja. Porque a Santa Ceia é a representação de um pai que entregou seu filho por amor de todos os filhos que ele queria para ele. Foi Deus entregando o seu filho, aquele ao qual ele amava. E ele disse: eu tenho muito prazer em você. E a afirmação dessa identidade levou Jesus até a cruz. Porque ele foi para a cruz com uma certeza na sua identidade: eu sou um filho amado. O meu pai tem muito prazer em mim. E eu vou fazer tudo que ele me mandou fazer. E ele se entregou na morte, e morte de cruz. Se expôs, foi derramado totalmente por amor de mim e de você. E ele disse para nós na última ceia que todas as vezes que nós fizéssemos isso aqui, era para que nós fizéssemos isso para a honra dele, para trazer à memória aquilo que ele fez por nós. Comermos do pão e bebermos do cálice para honrá-lo. Para trazer à memória o que ele fez por amor de nós, para que nós não precisássemos mais ficar debaixo de maldição. Ele se fez maldito por amor de nós. E agora, nesse momento, quero, por favor, traga a ceia para nós. E a ceia será servida para você. E eu quero hoje que você tenha uma experiência com o Pai. Que você tenha uma experiência com Deus. Que você tome do pão, tome do cálice. E que você agradeça ao Pai por ter entregue o Filho por amor de você. É o Pai nos ensinando a ser pai. Porque muitas vezes não é fácil ser pai. Para ser pai nós temos que tomar determinadas atitudes difíceis. Atitudes que vão doer muitas vezes em nós. É aquela velha frase: doeu mais em mim do que em você para tomar essa atitude. É o Pai que se entregou. Entregou o seu filho. Doeu muito também. Mas hoje nós vamos fazer em memória dele, trazer a nossa memória através do cálice e através do pão. Esse momento de honra ao Senhor. Eu quero que a ceia possa ser distribuída ao povo. Pode sair do lugar de vocês. Pode sair para distribuir. Pastor, eu não sou batizado. Eu ainda não sou casado. Eu tenho algumas áreas. Tome do pão e tome do cálice. Independente de qualquer circunstância que religiosamente muitas vezes você é impedido de tomar do cálice e do pão. Pode pegar. Pastor, eu tenho algumas áreas que eu sei que eu preciso para ter paz no meu coração, para ceiar. Eu moro junto, mas não sou casado. Eu casei, mas não me batizei. Eu tenho essas dúvidas ainda.
tome do cálice e tome do pão. Porque hoje o Pai quer santificar você. O Pai quer santificar você, quer purificar você. Ele quer dizer para você: ei, eu conheço os teus erros, eu conheço as suas brechas, eu conheço as tuas falhas, mas como um Pai que te amou primeiro, eu quero me entregar por inteiro a você, para que você tenha também coragem de se entregar por inteiro para mim. Não negocie o teu amor em Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim hoje? Eu quero ser bem claro para você. O Espírito Santo falou assim para mim: eu quero constranger meus filhos hoje com o amor. Eu quero constrangê-los com o meu amor. Eu quero dizer para eles que eu não me ocultei para me entregar para eles. Eu quero que eles tomem do cálice, eles comam do pão, entendendo que eu me entreguei por inteiro. Então eu quero constrangê-los a se entregarem por inteiro também para mim. Que eles não enrolem mais para se entregar para mim. Que eles voltem para mim rápido, por inteiro, completo. Abandone os vícios, abandone os enganos, feche as brechas. Busquem me encontrar verdadeiramente em cada tópico da vida cristã. É isso que Deus está fazendo aqui hoje. É dizendo para você: eu te amei antes de você me amar. Eu me entreguei para você antes de você se entregar para mim. Sou eu quem te amo primeiro. É o Pai dizendo aos filhos aqui essa noite: eu amo você, independente dos seus erros, críticas, falhas, problemas, carnalidades. Mas eu não quero que você permaneça assim. Eu quero que você se avalie sim. Avalie-se o homem a si mesmo. Se avalie. E diga para Jesus: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro e o Senhor me dá a oportunidade. Senhor, eu quero. Eu quero buscar o Senhor como primazia para mim. Fale com o Espírito Santo aí onde você está. Faça uma oração sincera aí onde você está agora. Faça a oração de uma entrega completa e genuína ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, sara minhas feridas. Me perdoa, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou primeiro. Muito obrigado porque o Senhor se entregou por amor de mim. Muito obrigado porque hoje eu posso estar aqui, Senhor, em um culto de Santa Ceia, e comer do pão e beber do cálice, porque foi o Senhor quem me amou antes de eu te amar. O Senhor se entregou por mim antes de eu me entregar pelo Senhor. Eu quero que todo mundo pegue do cálice, eu quero que todo mundo pegue do pão. Você não é indigno. Você é alguém que entrou na casa do Pai e não vai sair daqui sem ter o Pai fazendo morada dentro de você, fazendo morada dentro do teu coração, fazendo morada dentro do teu ser, para mudar a tua linguagem, mudar as tuas atitudes, mudar os teus posicionamentos. É tempo de comer e beber da presença dEle. A entrega do Pai que veio como filho. O Pai que se entregou como filho, para que eu e você aprendêssemos a ser filhos, instruídos como pais. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos abençoa. Santifica hoje esse pão e esse cálice, Senhor. Abençoa este pão e abençoa este cálice. E que os teus filhos, ao comer deste pão e ao beber deste cálice, sejam libertos, sejam curados, sejam sarados, sejam santificados, sejam purificados, do alto da cabeça à planta dos pés. E que haja aqui nesta noite o mais alto nível de novo nascimento, de quebrantamento e de restauração de identidade. Eu abençoo este pão, eu abençoo este cálice. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto a adoração é entoada, coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor aí onde você está.
Você pode exaltar o nome do Pai que primeiro te amou. Você pode levantar as duas mãos em sinal de liberdade e dizer obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Agradeça a Ele, o Pai que primeiro te amou, o Pai que te amou primeiro. Adore, 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 adore. Não deixa que nada te roube, que nada te saqueie. Levante suas mãos e diga: eu estou aqui, papai. Eu estou aqui, papai. Obrigado, papai. Independente das minhas falhas e meus erros, o Senhor me amou. O Senhor me amou primeiro. Nós somos teus, o Senhor é nosso, Senhor. Aleluia. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Diga comigo assim, igreja: o meu Pai. Diga: o meu Pai. Ele é bom. Ele me amou primeiro. Nós não podemos sair daqui, irmãos, sem eu fazer uma oração específica. Eu quero dar a bênção, sim, apostólica para vocês, mas eu quero chamar todos os pais a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Todos os homens, pais, sai do seu lugar e vem. Tome a frente do altar, tome as laterais. Pode vir. Tome os espaços aqui da frente. Todos os homens, pais, venham aqui à frente. Isso, pode vir, vem aqui, ó. Um pouquinho mais para cá, para a gente espalhar bem aí, ó. Ficar pertinho de vocês aqui. Os guerreiros novos que estão chegando aqui. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos aí. Família Tiaguito, né? Família... Deus abençoe. Ô guerreiro, Marcão. Tô te vendo agora face a face, Marcão. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe, tamo junto. Bonitão, Marcão, todo grisalhão, top das galáxias. Marcão é um guerreiro novo que tá chegando para nunca mais voltar. Amém, Marcão? Tamo junto? Amém, guerreiro? Glória a Deus? Firme e forte? Glória a Deus. É bom, né? A gente vê os rostinhos que a gente vê de vez em quando e volta e fica firme, né? Deus é fiel. Quero dizer para vocês, homens, eu amo vocês. Homem não tem prazer, não tem desonra em dizer que ama outro homem. Porque nós somos homens de identidade curada. Amém? Abraça esse guerreiro que está aí do teu lado aí, abraça ele. Abraça, fecha os corredores aqui, ó. Fecha esse corredorzão aí, ó. Isso. Eu quero dizer para você que se o diabo mentiu para você como uma criança, um jovem, mentiu para você, falando um monte de coisa contra você, eu quero dizer uma coisa para você, homem. Você é uma bênção. E você vai ser o pai que talvez não foram para você. Porque o Pai dos pais te cura e te liberta essa noite para você ser quem Ele é. Quero dizer que você é muito amado. Nas lutas, nas batalhas, nas guerras, você é muito amado. Eu quero chamar aqui os homens que ainda não são pai. Sai do seu lugar e vem. Ou que não pôde ser pai. Vem, Julião. Você é um pai de multidões, Julião. Um homem desse tamanho é um paizão. Até agora não quis, né, João? Não sei, né? Tá fazendo tua parte, né, João? Aleluia. Deus pode operar a qualquer momento um milagre. Não importa a idade, amém, Elisângela? Se Deus tá no negócio... você viu como vocês estão curados? Vocês estão até rindo, ó. Vem aqui, vem. Fecha junto aí, Julião. Venha, bora.
Vocês ainda não são, mas serão, essa juventude aí. Essa rapiazada ainda não, vocês ficam pra lá, Fica pra lá. A piazada já tá assim, ó, deixa comigo, pastor, deixa comigo. Criança querendo fazer criança, sai pra lá, rapaz. Daqui a um pouquinho vocês vão estar aqui, ó. Eu quero ter a honra e o prazer de apresentar os filhos de vocês. E a hora que eu chamar os pais, você vem empinado assim, falando, rapaz, sobre essa igreja já faz 20 anos, irmão. Amém? Daqui a pouco vocês vêm, tá? Por enquanto não, vocês ficam aí. Eu quero dizer que, para você, que ser, pela bondade e misericórdia de Deus, um pastor sobre a sua vida, ser um pai, espiritualmente falando, como disse Paulo, sobre a tua vida, para mim é uma honra. E eu quero pedir perdão a vocês por todos os meus erros e minhas falhas. Quero pedir perdão como pai, me perdoe, por muitas vezes não suprir a tua necessidade como um pai espiritual. Mas eu quero dizer para você que eu tenho lutado dia após dia para ser uma bênção e um homem de honra para você. Porque eu quero implantar em você o que Cristo tem me dado, para que você seja uma bênção para os teus filhos físicos e para os teus filhos espirituais e para as pessoas que você coordena. Que você é um pai muitas vezes emocionalmente lá no setor de trabalho, no lugar ao qual você representa uma autoridade. E tem muita gente olhando para você e vendo em você a referência de alguém honesto, íntegro, agradável e um crente, cheio do Espírito Santo. Eu quero abençoar você junto com toda essa mulherada aí, ó, essa criançada, essas mães, mulheres, esposas que amam vocês. E eu quero declarar que chegou um novo tempo sobre a tua vida. Chegou um novo tempo sobre cada um de vocês. Eu quero dizer que hoje todo fardo que foi imposto sobre vocês pelo mundo está sendo arrancado agora. O que está sendo posto sobre nós é o jugo leve e suave da cruz de Cristo. Responsabilidade não é tirado de nós, mas encargos humanos, fardos malditos, são arrancados hoje. Tudo aquilo que vem na mente, nos ombros, no corpo, para tentar matar, roubar e destruir você, hoje eu quebro isso agora, em nome de Jesus. Porque o que está sobre nós é o fardo, o jugo leve e suave de Cristo. A cruz da responsabilidade de dizer, eu sou crente, eu sou pai, eu sou marido, eu sou homem. Isso aí, irmão, não tem como tirar, nós somos mesmo. E vamos carregar, porque nós somos filhos de Deus, servos do Senhor. Homens, nós somos homens. Eu quero abençoar você. Eu quero ungir a tua mente. Quero declarar sobre você a unção sobre a tua cabeça. E declarar que não vai faltar óleo sobre a tua cabeça. Não vai faltar unção sobre a tua vida. Não vai faltar graça e alegria de servir a Jesus e ser um servo que representa Jesus nessa terra. Um homem que representa o Senhor. Seja alguém que representa o Pai com honra e com autoridade. Feche seus olhos, homens. Comece a orar. Ore aqui, igreja. Levante suas mãos para cá. Comece a abençoar o destino e a identidade desses homens. Pai, eu abençoo cada um deles. Homens, servos, íntegros e agradáveis do Senhor. Eu declaro que chegou um novo tempo. Chegou uma nova unção. Chegou, Senhor. Chegou este novo tempo, esta nova unção sobre esses homens que são pais. Eu os abençoo. Eu abençoo o destino. Eu abençoo a identidade deles. Eles representam o Senhor. Coloca, Senhor, da tua presença poderosa, gloriosa, extraordinária sobre os teus filhos e quebra todo o jugo do inferno, toda a ação de Satanás, todos os medos, todas as angústias. Arranca hoje e impetra sobre eles agora um novo tempo, uma nova unção, uma nova alegria, uma nova paz, o shalom do Senhor. Eles são árvores benditas, árvores frutíferas, dos lábios deles saem palavras de vida, palavras de milagre, palavras de multiplicação. Eu declaro toda a sorte de bênçãos no destino e na identidade desses sacerdotes. Eu os declaro ungidos, abençoados e santificados para a glória de Deus Pai, no poder e na autoridade, que é no nome e no sangue de Jesus. Feliz Dia dos Pais. Eu vos abençoo em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém
e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Dá um abraço nesse guerreiro que está aí do teu lado. Abraça esse sacerdote aí. Abraça esse homem de Deus aí. Declare a vitória sobre a vida deles. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Faça assim com as mãos de vocês, igreja. Cumprimenta aí, abraça esse guerreiro. Assim que você abraçar esses guerreiros aí, estenda as suas mãos. Hoje nós temos bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Chocolate quente, é tudo chocolate, irmão. Chocolate, chocolate, chocolate. Amém? Depois você compra ali para nós ver se a gente conclui essa bênção aqui, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por vocês existirem. Amo vocês, igreja. Obrigado pela paciência de vocês comigo. Posso abençoar vocês também aí, uma vez? Por uma semana de vitória e de bênçãos e milagres. Que o grande amor de Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre o teu destino, sobre a tua identidade, e que você seja uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Tenham todos uma semana de vitória. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vá em paz. Deus te abençoe. Shalom, shalom.